Vamos ver isso aqui? Vamos pensar nessa função aqui, quer ver? Então, olha só. Veja o que a gente está tentando fazer aqui. Eu tenho uma função aqui que não adianta você querer. Você não vai conseguir nunca isolar o y. Deixar o y sozinho aqui. Não existe operações que você faça simultaneamente aqui nos dois membros que deixa o y em função do x de forma explícita. Mas isso aqui é um conjunto que eu consigo enxergar ele. Basta que eu pegue aqui o gráfico dessa função aqui, y vezes seno de xy, e fixe o nível π sobre 2. Se você fizer o nível π sobre 2, lá no chão você tem um conjunto de pontos que vão ser levados lá na altura π sobre 2. Então a tal da curva existe. Pode ser que inclusive essa curva não seja nem gráfico de função, pode ser que ela seja um treco assim, ó. Mas não importa, eu quero saber em um ponto específico, que é quando x igual a 1 e o y igual a π sobre 2, eu quero saber quem é que é a derivada do y em relação a x. Eu quero saber isso. Mesmo eu não conseguindo isolar o x, isolar o y, perdão. Então, a ideia, quando a gente está em uma situação dessa, é a gente olhar isso como uma função de duas variáveis. É como esse que nós estamos vendo. Eu olho isso aqui, ó, como um fzão de xy igual a uma constante. Como aqui, ó, o fzão de xy é y seno de xy. Igual a uma constante, a constante é π sobre 2. Podia ser igual a zero. Você pode pegar aquele π sobre 2 lá e, né, do lado de cá vai dar zero. Põe ele para o lado de cá, vai ficar menos π sobre 2, tudo isso igual a zero. Aí você pega o nível zero. Bom, mas aí eu quero que você repare aqui o seguinte, que se você encontrar aqui a derivada nos dois membros, lembrando aqui, ó, que esse fzão aqui, ele é um fzão que depende de x, né? Porque esse y aqui, eu vou olhar para ele como sendo um y de x. Eu tenho uma situação assim. Essa função aqui depende de x. Então vamos olhar para aquela árvorezinha. Então eu tenho o seguinte, olha, o meu fzão, ele depende do x e ele depende do y. Esse x não depende de nada, depende dele mesmo só, né? E esse y depende do x. Poderia até colocar lá assim, ó. Tudo depende de x. Então, como é que eu derivo f grande em relação a x? Bom, para eu encontrar essa derivada aí, então eu vou ter que fazer o seguinte, olha, veja, eu vou derivar os dois lados em relação a x, né? Então, para eu derivar isso aqui tudo em relação a x, ó, então a derivada em relação a x desse f grande aí de x, y, lembrando que o y depende de x, aí isso aqui é a derivada em relação a x dessa constante. Ah, mas a derivada da constante em relação a x dá zero, né? Então, a ideia é o seguinte, eu tenho aqui uma função f grande que depende das variáveis x e y. O y depende do x. Então eu poderia resumir isso nesse diagramazinho aqui, ó, que o f depende do x e do y, e que o y depende do x. Naturalmente que o x depende do x, isso é natural. E aí o que eu vou fazer aqui é derivar nos dois membros. Quando eu derivo nos dois membros, assim, a derivada em relação a x do lado de cá, eu vou colocar a derivada ordinária aqui, porque no final depende de uma variável só, que é x. E derivo do lado de lá em relação a x. Do lado de cá aqui agora, daqui para cá eu tenho uma derivada parcial. Então eu vou escrever assim, derivada parcial de f em relação a x, nesse ponto x, né? xy aí. Depois, vezes a derivada do x em relação a x, que dá 1. Nem precisava de escrever, seria assim, derivada do x em relação a x, isso dá 1. Isso aqui, ó, mais, agora a derivada parcial de f em relação a y. Olha aqui, ó, a derivada parcial de f em relação a y, no ponto xy, multiplicado aqui, ó, pela derivada do y em relação a x. Ó, derivada do y em relação a x. Isso aqui tudo dá zero. Então, se isso aí tudo dá zero, deixa eu voltar para cá. Se isso aí tudo dá zero, isso aqui dá 1, né? Eu quero saber quem é o dy dividido pelo dx. Eu quero saber quem é dy dividido pelo dx. Então, você concorda que é só isolar o dy dx aqui? Então, esse fx aqui, que está do lado de cá, se eu subtrair ele nos dois membros, vai aparecer do lado de lá menos fx. Então, vai ficar assim, ó.
Deixa eu colocar do lado de cá. Vai ficar assim. É que FY, vamos colocar simplesinho, vezes DY dx igual a menos FX. Agora multiplica os dois lados pelo inverso desse aqui, que ele vai aparecer do lado de lá dividindo. Ó. Então vai ficar assim, então, ó, que dy dividido por dx é menos fx dividido pelo fy. Ou seja, eu preciso das derivadas parciais da função f grande em relação a x e da função f grande em relação a y. E se eu quero em um ponto específico, aqui você vai ter um bololô de coisas envolvendo x e y. Mas aqui já está falando ó, que o x vale 1, que o y vale π sobre 2. Então depois que você terminar de calcular essas derivadas parciais, substitua o x por 1 e o y por π sobre 2, que você vai achar a derivada que você procura no ponto que tem a abscissa 1 e a ordenada π sobre 2. Então é assim que você pode calcular a derivada de uma função que você não conhece. Às vezes uma função que você não consegue nem isolar ou escrever de forma explícita o y em função do x. Você sabe que ali é uma função, mesmo que localmente você pega um pedacinho e fala, opa, aqui é uma função, embora eu não consiga escrever ela colocando y em função do x. Nesse caso em particular aqui, a minha função f grande de xy, a minha função f grande de xy é essa que está aqui, ó. É y vezes seno de xy. Então vamos achar quem é o fx. Quem é o fx? Fx é a derivada em relação a x. Lembra que se você vai derivar em relação a x, o y é constante. Então aqui você vai conservar. Esse y aqui conserva, vai ficar y. E a derivada dessa função em relação a x. Então a derivada do seno da cosseno de xy multiplicado pela derivada de quem está aqui dentro em relação a x. Quanto é que dá a derivada de xy em relação a x? Y. Então vai ficar outro y aqui. Então, conclusão, o fx de xy vai me dar y ao quadrado cosseno de xy. E agora a derivada da função f em relação a y. Opa, aí se você vai derivar em relação a y, agora já tem um produto em y, né? Se você vai pegar isso aqui, você vai derivar em relação a y, isso aqui, então vai ficar assim, ó, derivada da primeira... Posso fazer direto? Não, vou fazer devagar. Ó, derivada em relação a y da primeira vezes a segunda, que é seno de xy, mais a primeira, multiplicado pela derivada em relação a y da segunda, que é o seno de xy. Assim, ó. Esse que está marcadinho de vermelho é o que a gente vai derivar ainda. A gente não derivou. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Isso aqui tudo vai ficar. Ó, derivada do y em relação a y, isso aqui dá 1, não é isso? Ó, 1. E aqui vai ficar vezes o seno de xy mais y vezes. O que dá a derivada do seno de xy em relação a y? Dá? Cosseno de xy, o que mais? Vezes x, que você vai derivar em relação a y, né? Ó, cosseno de xy vezes x. Pronto, esse x eu poderia ter colocado lá de cá, ó, ficar mais bonitinho. Pronto, aqui eu tenho então o fy e o fx também ali, ó. Aqui é o fy de xy. Para você terminar, você tem que fazer assim, ó, menos fx dividido por fy. No ponto que tem o x1 e o y π sobre 2. É só trocar. E aí acabou. Então, rapaziada, olha só. Portanto, olha só, o dy dx, ele fica sendo menos fx dividido pelo fy. Ou seja, vai ficar assim, ó, menos fx, nós encontramos ele para cá, ó, y ao quadrado vezes o cosseno de xy. Esse aqui é o fx, ó, y ao quadrado cosseno de xy. Depois dividido pelo fy, que está bem aqui embaixo. Então, o fy está bem aqui embaixo. É 1 seno de xy mais xy cosseno de xy. Então vai ficar assim, ó, seno de xy mais xy cosseno de xy.
Aí eu quero saber no ponto quando o x vale 1 e o y vale π sobre 2. Então, vamos colocar assim, né? Assim, se x igual a 1 e y igual a π sobre 2, dy dx, aí eu quero saber o dy dx no ponto em que x vale 1, né? No ponto em que x vale 1, o y vale π sobre 2. Mas aqui eu vou colocar assim a derivada de y em relação a x quando x vale 1. É logicamente que aqui está embutido também que o y vale π sobre 2. Aí eu vou ter o seguinte, olha só. Eu já vi que esse negócio aqui vai dar zero. Que vai ficar assim, menos y elevado ao quadrado. Que vai ficar π sobre 2, isso aqui é o y, né? Ao quadrado. Multiplicado pelo cosseno de xy, que vai ser cosseno de 1 vezes π sobre 2. Veja que eu nem precisava escrever essa parte de baixo aqui. Desde que eu perceba que o cosseno de π sobre 2, quanto é que dá o cosseno de π sobre 2? Não dá zero? Então, dá zero isso aqui, ó. Essa parte de cima aqui dá zero. E aí essa parte de baixo aqui vai ficar assim, seno de 1 vezes π sobre 2, depois mais xy vai ficar 1 vezes π sobre 2, vezes cosseno de 1 vezes π sobre 2. Tudo bem que essa parte aqui, ó, ela vai dar zero, mas essa parte aqui, ela dá 1, né? Porque o seno de π sobre 2 dá 1. Então, eu não tenho um problema aqui do tipo 0 dividir por 0 ou alguma coisa assim. Isso aqui está bem definido. Então, conclusão aqui, ó. Conclusão. O meu dy dividido por dx, ele vale 0. E pronto. O problema está resolvido.